Hoje, o meu parceiro mais antigo, um parceiro querido, é um ícone da terapia. Eu estava até falando com ele aqui em off, que todo mundo, quando vem conversar comigo, fala assim, eu sou amigo do Palermo. Eu acho que é o cara mais conhecido aqui da Baixada Santista, é o José Carlos Palermo, terapeuta holístico de terapias integrativas. Sempre é uma delícia estar conversando com ele, porque ele traz sempre novidades, um conhecimento muito especial e é uma das pessoas mais sérias nessa área que eu conheço. Sempre que às vezes as pessoas falam assim, eu estou precisando disso ou daquilo, sempre a gente dá uma recomendação no Palermo, né? Então, hoje o nosso tema é... estamos abertos aí, vamos deixar o tema aberto aqui com o meu amigo Palermo, porque com ele eu gosto de falar de tudo, ele sempre tem umas coisas interessantes para comunicar. Coisa que eu acho incrível é que sempre que eu vou no seu consultório, né, muitas vezes você me convida, vem cá, né, às vezes eu que peço e tal. E quando eu saí de lá, eu saí numa leveza tão grande, eu até nem gosto de trabalhar depois que eu vou no seu consultório, porque eu saio calma, tão leve, é tão gostoso, eu não sei se é um processo de desobsessão, não sei o que é, mas eu sei que eu estou te dando assim, o meu parecer, né? Eu saio muito leve daquilo que você pratica já há muito tempo em consultório e também na Casa da Luz. É que a faxina é boa, né? A faxina é boa. A faxina é boa. Então tá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Obrigado a todos por estarem assistindo. Então é isso, né? Hoje nós vamos falar sobre terapia integrativa. Terapia integrativa, você sempre me pergunta, mas exatamente o que é que você faz no consultório? As pessoas me perguntam... eu sei o que você faz, as pessoas perguntam. Pois é, mas elas querem, além de saber, de passar pelo tratamento, entender, as pessoas precisam de um nome, né? As pessoas precisam de um nome. Um médico, ele é especializado nisso, naquilo outro. Um psicólogo, ele trabalha nessa área ou naquela área. E o terapeuta holístico, então, muitas vezes, ele tem um segmento de trabalho. Ele trabalha com florais, ou ele trabalha com aroma, com aromaterapia, com reiki, ou trabalha sei lá, com várias técnicas. Só que não é meu caso, né? Eu não trabalho com uma técnica, eu trabalho com terapia integrativa. Então, terapia integrativa... É um mix, né? É o que eu faço, é uma junção, né? É uma junção de todas as técnicas que eu utilizo no consultório. Por que eu, inclusive, até fiz esse banner que vai aparecer daqui a pouco? Eu tenho mostrado isso nos cursos, porque aí tem um compêndio de cursos que eu dou. Eu formo terapeuta já há quase 20 anos, né? Então, dentro das mais variadas modalidades, dentro desse mundo holístico, né? Com apometria, antigoécia, radiônica, reiki, hoje não mais, mas há pessoas... bastante abalizadas para dar esse curso, mas hipnose, mesmerismo, que é o magnetismo pessoal aplicado à cura, terapia de vida passada, hipnose dentro de um princípio, de cura mesmo, a hipnose clínica, não exatamente a hipnose pela hipnose. Mas né? aí depende do problema que a pessoa te traz, Palermo. Dependendo do que a pessoa me traga, veja só, o que acontece à pessoa quando chega no consultório? Ela vai passar por uma anamnese rápida, que é a análise kármica, através do nome e data de nascimento. Enquanto ela vai me falando o problema dela, eu vou vendo como ela age, como ela reage, como ela funciona. Não é? Basicamente, eu vou tratá-la em função do que ela me traz, mas com base na estrutura que ela tem. Se 10 pessoas têm o mesmo problema, cada uma das 10 pessoas eu vou trabalhar de forma diferente em função da estrutura que ela está projetada no planeta. Eu sou um cabalista, você sabe disso, não é? Então, na verdade, aquele livro, inclusive, que eu escrevi, Análise Kármica, esse é a base do meu trabalho, é a base do que está no cartaz, que do sistema integrativo, da terapia integrativa. É isso, porque a partir dali, de acordo com a data de nascimento da pessoa e o nome dela, eu vou ver como ela funciona. E aí, automaticamente, eu vou pegando os caminhos que os arcanos vão me delineando. Mas, basicamente, o que é em terapia integrativa? É um pool de terapias. A gente está mostrando, nesse momento, o cartaz, né? Então, ali você tem todas elas, terapia integrativa. O interessante disso, por isso que eu trouxe o banner hoje, é que é uma terapia de impacto imediato. Não é algo que você vai começar a fazer hoje para melhorar daqui a um mês ou para melhorar daqui a 2 meses. É rápido. Daqui a 2 meses. Não, é hoje. É hoje. A pessoa já melhora no primeiro dia.
ela já sai dali diferente no primeiro dia. É óbvio que não existe mágica e não há menor condição de uma pessoa ir ao consultório numa terapia, numa sessão de tratamento, ela resolver problemas, mas ela sai dali completamente diferente. Já geralmente sai alterada, as pessoas saem dali, elas entram angustiadas, tristes, pesadas, né? E quando elas saem do consultório, elas saem, como você falou, pisando em nuvens, né? É engraçado isso, é uma sensação que eu saio leve de lá, é incrível isso. Mas assim, no meio desse pool de terapias que você coloca, que são as integrativas, existe o carro-chefe que é a apometria? Olha só, veja só, é que não dá para chamar a apometria de um carro-chefe. O carro-chefe é a terapia integrativa. A pessoa chegou no consultório, então ela vai ser analisada. Eu vou fazer uma análise que vai demorar 5, 10 minutos aproximadamente. As pessoas me perguntam, escuta, mas primeiro você faz uma análise abrangente para depois começar numa próxima sessão? Não, é rápido, é no mesmo dia. Né? O meu trabalho não é conversar, o meu trabalho é interagir com a frequência vibracional das pessoas e fazer com que essa frequência se modifique. Se a pessoa tem um problema X, eu não vou tirar o problema dela, eu vou mudar, eu vou dar a ela subsídio para lidar com o problema de outra forma, porque eu vou modificar a estrutura dos arcanos que estruturam a vida dela aqui na Terra. Né? Então o que nós vamos fazer? De imediato, o que é utilizado são as terapias vibracionais, que é a apometria antiguécia, radiônica, reiki, uma porção delas, que leva aproximadamente 15, 20 minutos, isso dependendo de cada caso. Posteriormente, nós trabalhamos com pedras, com cristais, e aí eu vou utilizar ou hipnose para uma reprogramação mental, ou eu vou utilizar EMDR, que é uma técnica de desvio intencional da atenção, justamente para equilibrar os hemisférios direito e esquerdo do cérebro, porque uma pessoa, quando ela está depressiva ou quando ela tem um problema, ela está completamente desequilibrada. Né? O que mais acontece para você em consultório hoje em dia? Qual é o maior pânico problema? E depressão. Pânico e depressão é o carro-chefe. É o que mais acontece? Exatamente. Pânico, depressão e fobia, basicamente. E depressão é um estado difícil, muitas vezes, de você arrancar a pessoa, não é? Não é, Jadir, não é, porque a pessoa está presa dentro de um mundo que ela criou, eu só preciso ajudá-la a desfazer aquele mundo. Então, dentro dessa sintonia que eu estou te falando, por que é uma terapia de impacto imediato? Eu sempre insisto nisso até para os meus próprios alunos. É que se utilizado a técnica desta forma, como está aí, a pessoa ela vai sair do consultório diferente naquele dia. É claro que, naturalmente, vai precisar um acompanhamento diário, porque dentro da terapia integrativa, o paciente ele fica em contato comigo 24 horas por dia. Eu sei disso. Quando estou lá com você, eu só vejo o teu celular acendendo. Plim, mensagem. Porque como eu não consigo atender telefone, antigamente as pessoas tinham que deixar recado e eu tinha que, no final do dia, ver os recados para retornar a ligação. Hoje não, hoje é imediato. Eu estou atendendo uma pessoa, mas eu estou acompanhando a todos os meus pacientes ao mesmo tempo. De vez em quando, eu lembro, de vez em quando você fala assim, pô, Jadir, espera um pouquinho que esse aqui é urgente. Aí você vai lá e... porque a pessoa ela está num momento difícil, não é? Então, naquele momento que há interação entre eu, o plano espiritual no caso, e essa pessoa, não leva 5 minutos, ela está ótima. Então, quando ela retorna na semana seguinte, ela já chega a 20%, 30% melhor do que ela estava na primeira vez. Se não houver esse processo de interatividade no decorrer da semana, ela vai chegar uma semana depois quase que do mesmo jeito que ela saiu, que ela chegou na semana anterior. Entendeu? Porque o trabalho ele vai acontecendo a cada dia. Então, na média, com terapia integrativa, uma pessoa de 4 a 8 atendimentos, ela está fora de um quadro de pânico. Ela está fora de um quadro de depressão. Porque ela já começa a encontrar subsídios e a gente vai passando, e nós vamos passando informações para elas, não é? Para essa pessoa, de coisas que ela precisa começar a prestar, dar mais atenção a partir desse momento, a partir de agora. E na medida em que ela realmente está imbuída de modificar padrões, modificar conceitos, modificar paradigmas que estão incrustados, né? Eu vejo muita gente falando, eu tenho depressão há 20 anos, 30 anos, eu até brinco com a pessoa, caramba, 30 anos, por que não morreu ainda? Como é que não morreu? Porque depressão há 30 anos é uma coisa insuportável, mas é que a pessoa já se acostumou a viver daquele jeito. Aquilo para ela é um meio de vida, é uma forma de viver, é uma forma de existir. E aí, automaticamente, você tem que ir quebrando. E com as terapias vibracionais, utilizando primeiro as terapias vibracionais como a apometria antiguécia, por exemplo, para não ficar citando outras, né, terapias sonoras, e depois com hipnose, EMDR ou TPP, aí rapidamente você faz com que aquela pessoa saia daquele quadro. A pessoa ela chega angustiada, tensa, densa, pesada no consultório, e aí automaticamente basta que haja um equilíbrio entre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro dela, só isso já é o suficiente para ela sair dali sorrindo.
É. Não, a transformação é incrível mesmo, eu sei disso, apesar de eu não ter absolutamente nada, mas eu saio num estado alterado quando saio de lá. Como eu te falei, eu saio leve. Mas normalmente quando eu vou lá, você pratica comigo mais apometria, não é? Não, eu trabalho mais com terapias vibracionais, não só apometria. Apometria, antigoécia, radiônica, uma série de terapias vibracionais. Eu entro com hipnose, com TVP, não é? A hipnose são muitas técnicas. Que a gente fala hipnose parece que é uma coisa só, não é? E muitas vezes a pessoa ela liga a hipnose àquele conceito que ela conhece da televisão, de um programa de televisão. Não. Existem muitas coisas a fazer com a hipnose. Com a hipnose, por exemplo, eu posso colocar a pessoa num transe hipnótico tal que ela consiga conversar com o desencarnado, com o ente querido. Isso eu faço muito com as mães, sabe? Nós fazemos com que a pessoa, por exemplo, se ela tem um câncer, fazemos com que ela, em estado hipnótico, ela acompanhe o tratamento que ela está recebendo no plano espiritual. Porque o meu consultório, ele é uma coisa física, natural, como qualquer outro. Só que o tratamento não acontece ali, o tratamento ele acontece em naves, né? Porque a terapia integrativa, ou todo esse trabalho que é desenvolvido lá, ele é desenvolvido através de acompanhamentos de seres extraterrestres, intraterrenos e intramarinos, né? Então, este trabalho no corpo emocional, no corpo mental, no corpo astral da pessoa, isso está acontecendo numa nave laboratório. E aí, automaticamente, a pessoa vê. Ela vê os seres que estão cuidando dela, ela vê que esses seres não têm forma humana, ela começa a acompanhar, então ela começa a criar uma responsabilidade maior, sabe? Muitas vezes o paciente ele está no estado terminal, isso acontece muito, sabe? Quando o paciente está no estado terminal, o que acontece? Ele tem medo da morte, não é? Embora a gente saiba que a morte não é real, que nós somos absolutamente imortais, mas no momento em que você está passando por um momento tão pesado, sabe? As pessoas se assustam. É a morte do corpo físico. É a morte do corpo físico. Mas então, nesse caso, com a hipnose, eu levo a pessoa até o momento que ela já está desencarnada. Através da hipnose. Ela vê o local onde ela vai estar. E é o local onde ela realmente estará. Para diminuir esse impacto. Aí, automaticamente, toda aquela ansiedade, aquele medo, aquele desespero da morte, elimina, porque ela começa realmente, ela começa a partilhar aqueles dois mundos. Você consegue fazer isso, né? Conectar hipnose? A pessoa, sim. Por hipnose você conecta a pessoa, né? Existem muitas técnicas. Quando eu dou um curso de hipnose clínica, por exemplo, eu ensino as pessoas a trabalhar, pacientes, por exemplo, a levá-los ao plano espiritual, levá-las ao futuro para trazer uma informação importante, sabe? Muitas vezes a pessoa está vivendo um quadro de pânico, por exemplo, um quadro de depressão, e muitas vezes a gente faz regressão, vai lá no passado para ver o que houve. Mas mais importante do que fazer regressão hoje em dia, talvez seja fazer uma progressão. E é isso que eu venho fazendo bastante, sabe? Aí quando você leva a pessoa ao futuro e ela se vê diferente, ela quando volta para o corpo, ela não reconhece mais aquele corpo que chegou no consultório 1 hora atrás. É mesmo? Terapia integrativa é isso. Então, para as pessoas que sempre quiseram, na verdade, saber o que realmente acontece no consultório, é isso. Ainda ontem eu conversei com uma moça que mora no Rio Grande do Sul. Ela é uma terapeuta e ela fez lá vários cursos. Ela é hipnoterapeuta, trabalha com terapia de vida passada e ela me falou de uma paciente que ela vai atender que está há 20 ou 30 anos com depressão, não é? Então ela me perguntou se ela deveria trabalhar com a hipnose ou com a TVP. Quer dizer, são métodos paliativos. A hipnose e a TVP, por exemplo, são métodos paliativos que quando você não entra com a terapia vibracional, não tem quase eficácia. É mesmo? Não tem quase eficácia, porque não limpa, não é? É a mesma coisa que você pegar uma pessoa imunda, o sujeito ele caiu numa poça de lama e ele se machucou, está com o joelho todo machucado. Então, qual é a primeira coisa que o profissional da área de saúde vai fazer? Vai limpar aquilo, vai rasgar a calça, não é isso? Vai lavar, vai passar água oxigenada, sei lá, vai fazer todo um procedimento de limpeza, asepsia, para depois fazer um curativo, uma sutura, sei lá, não é isso? Certo. É a mesma coisa aqui. Antes de eu entrar no campo vibracional da pessoa, no campo mental e emocional da pessoa, com hipnose ou com TVP, por exemplo, eu preciso limpar esse campo, eu preciso fazer uma faxina nesse campo. É onde entra a terapia vibracional. A importância de trabalhar dentro desse princípio da terapia integrativa é que você cuida da pessoa como um todo realmente, sabe? Você cuida do corpo físico, porque ele está com muitas coisas somatizadas do plano espiritual, do corpo emocional, do corpo mental, de personalidades múltiplas que ele tem, né?
há muitas personalidades múltiplas coabitando esse nosso corpo, interagindo com você, por exemplo. Então, você acha que o Jadir é o gerente geral deste corpo, mas não é. Basta você baixar um pouco a guarda, que alguém que você já foi no passado interage e toma a frente. Uma vivência minha anterior. Não é vivência, é pessoa mesmo, pessoa. O que morre é o corpo. O dia que o Jadir morrer, vai morrer este corpo. A personalidade de Jadir continua ativa. O que é o Palermo hoje? O Palermo é o gerente geral desta bagunça aqui. Mas o Palermo nada mais é do que a última personalidade, ou seja, aquela última pessoa que eu vivi, já com algumas informações a mais para poder se libertar disso. Só que, como aquela última personalidade não me aceitou ainda como sendo gerente geral, ele luta contra mim. Então, quando você trabalha com EMDR, por exemplo, onde você faz... Que é EMDR? É uma técnica onde você faz com que haja um alinhamento cerebral, sabe? É um processo rápido, onde você faz com que os hemisférios direito e esquerdo se alinhem, e aí automaticamente aquela força que a personalidade múltipla teria sobre a pessoa deixa de ter. Ou seja, ela começa a ficar num segundo plano. Entendi, entendeu? Entendi. E o atendimento pode ser de criança até qualquer idade? Pode, qualquer idade. Qualquer idade. Cada pessoa a gente vai atender de uma forma diferente, né? Não existe um atendimento que seja padronizado, mas pode ser tratado uma criança, pode ser tratado adulto, não tem limite de idade. É claro que se é uma criança muito pequena, eu não vou utilizar nada disso que a gente está falando, eu vou utilizar a terapia vibracional. E aí eu vou cuidar muito mais dos pais do que da própria criança. Da própria criança. Especialmente quando é uma criança muito pequenininha, né? Entendi. Muitas vezes, né, Palermo, você tem dado curso também fora aqui de Santos, porque normalmente o pessoal... vem assistir palestra e gente vem de fora. Você é o contrário, você é o cara que está morando em Santos, mas que dá palestra em vários lugares, como Mato Grosso. Os cursos eu vou dando onde São tem turma, Paulo. não é? Nesse curso que eu vou dar na semana que vem de apometria antigoécia aqui na Casa da Luz, está vindo gente de Pernambuco. Vem uma moça do estado de Pernambuco. Agora, tem um curso marcado de mesmerismo em Goiânia. Dezembro, de 7 a 9 de dezembro, mas são pessoas daquela região que preferem que eu vá até lá do que eles disporem de tempo, claro. Avião, a despesa é muito São Tomé das Letras, né, também. Lá eu já dei dois cursos e realmente funciona muito bem, porque a energia do lugar é fantástica. Bacana. Eu já te falei isso em outras oportunidades até no programa, mas já faz tempo que você não vem aqui, eu vou lembrar de novo. Eu lembro de uma vez que eu não sou muito susceptível a influências ou qualquer outro tipo de coisa assim. Mas eu tive uma vez uma menina que me procurou, você sabe do que eu vou te contar. Ela foi me procurar depois? Foi procurar porque eu mandei ela te procurar. Eu falei, eu não quero mais falar com essa menina não. Ela veio me procurar aqui na Universidade de Santa Cecília e eu fui conversar com ela na minha sala e na ocasião eu nunca vi a minha energia baixar de uma maneira tão brusca, tão rápida, a ponto de eu não conseguir ficar acordado. Me deu um sono absurdo. Eu tinha que dar aula logo em seguida, mas foi um sono assim, uma coisa que estava me neutralizando, que eu nunca passei isso na minha vida. Até hoje eu nunca senti isso. Eu falei, olha... Eu sinto isso todos os dias no consultório. Eu imagino, mas eu porque mandei ela para você. Eu sei, a forma como a pessoa chega. Dependendo de como a pessoa esteja vivendo, ela atrai no plano espiritual energias tão densas, tão pesadas, que há pessoas que quando chegam no meu consultório, dependendo da forma como a pessoa esteja vivendo, eu não consigo ficar mais do que 5 minutos conversando com ela, porque eu começo a arriar. E eu falo para a pessoa, olha, você está tão pesada que você está me arriando. Daqui a pouco nós vamos precisar de 2 terapeutas aqui, um para você e outro para mim. Então vamos parar de falar e vamos para a maca, vamos trabalhar, porque aí é terapia vibracional. Porque aí é automática, isso é um quadro obsessivo. Né? São energias pesadas, a energia da pessoa está sendo drenada. E quando se aproxima e rouba alguém da dela, outra. Drena também. Porque automaticamente o que acontece? Eu estou passando fome, eu te vejo, eu estou morrendo, uma pessoa está morrendo de fome e ele vê o outro comendo alguma coisa. Ele vai ter a vontade de tirar aquilo da mão daquela pessoa. O animal não faz isso? Faz isso. O animal faz isso, né? Então, esse ser, ele faz a mesma coisa. Então, o que acontece com a pessoa que está com a sua energia drenada? Quando ela está dentro do seu campo vibracional, ela começa a sugar a sua. E aí, automaticamente, aqueles seres que estão sugando, drenando a energia dela, passam a drenar também a sua energia. É por isso que eu digo, né? Isso acontece sempre lá no consultório. Para você acontece isso a todo instante, a todo momento em consultório. Eu nunca tinha passado por isso, eu fiquei impressionado, entendeu? Vai fazer um curso de apometria dia 29 que eu te ensino a lidar com isso.
né? Porque com a apometria porque eu quando Você vou lá de vez em quando, eu também né? te dou um sono de vez em quando. Você né? bloqueia, você cria bloqueios, né? No consultório, por exemplo, eu poderia criar uma série de bloqueios para essa energia não me atingir, mas não é esse o objetivo. A pessoa está indo me procurar para resolver um problema. Então, é importante que eu sinta o que ela sente, justamente para que eu possa neutralizar aquilo e ela sair dali nova, como se não tivesse acontecendo nada na vida dela. Por isso que as pessoas saem do consultório já com resultado já no primeiro momento. Mas tem situações ou problemas que até você chega a ter dificuldade de lidar, Palermo? Tem casos em consultório que você fala, meu Deus, você está muito pesado. Não, dificuldade de lidar, não há dificuldade de lidar. Bom, não entendo, não sei o que você entende por dificuldade de lidar. Existem casos que são mais simples de se resolver e casos que são mais complicados de se resolver. É isso que você deve estar falando. Ok, sim, toda hora, todo dia. Mas algo que te surpreenda, fala, meu Deus, esse é grave. Hoje mesmo eu atendi uma paciente pela manhã, que há algum tempo eu não havia, e eu não sei como é que ela estava conseguindo sobreviver. Eu não sei como é que ela estava conseguindo passar de um dia para o outro, porque o campo vibracional dela estava completamente perfurado, minado. Existia muita gente acoplada a ela. Mas veja, não é feitiçaria, não é que fizeram feitiço contra aquela pessoa. Não, ela não está enfeitiçada. É a frequência vibracional dela. Se você começar a ficar muito tempo denso, pesado, angustiado, você começa a atrair no plano espiritual pessoas que estão densas, pesadas, angustiadas, tristes, abandonadas, jogadas, largadas. E quando elas entram dentro do seu campo vibracional, elas não saem. Até porque elas não conseguem sair porque elas ficam imantadas. Muitas vezes o espírito ele até quer sair daquele convívio, sabe? Porque a pessoa pode ser chata, tem energia, mas é chata. Ele quer sair e não consegue, ele está preso, é como imã em ferro, sabe? O espírito encarnado ele é o imã, o desencarnado ele é o ferro. Então, se você tem ferro aqui, malha de ferro, o imã está alto, automaticamente não tem atração. Mas quando essa pessoa ela começa a baixar a frequência vibracional dela, chega num determinado ponto que ela pega toda aquela animalha e depois você chacoalha o ímã, aquela animalha não sai, é o que acontece conosco. E é justamente esse o meu trabalho com a terapia integrativa, né? Automaticamente a gente vai limpar o corpo, retirar todo esse quadro obsessivo, ou seja, de pessoas que estão drenando a energia dela, vamos retirar, remover implantes, coisas que estejam agregadas ao corpo dela, como elementais deturpados, por exemplo, e a partir daí nós vamos trabalhar aquilo que ela trouxe, aquela angústia que ela tem de não conseguir fazer uma coisa ou outra, uma fobia, um pânico, uma depressão. Palermo, muitas vezes a gente ouve a pessoa falar assim, olha, eu fiz exame disso, exame daquilo, fiz tudo quanto é exame, eu não tenho nada, mas eu tenho uma moleza, o tempo uma todo, falta de energia. Isso é todos os dias. Quer ver só, eu vou citar um caso, isso é um caso real também, não é? De uma senhora que foi me procurar já uns 3 meses atrás. Ela já vem fazendo tratamento há uns 3 meses. O tempo passa muito rápido, eu não me dou conta, né? Mas ela não parava de chorar. Né? Ela não parava de chorar, ela estava tendo uma série de problemas, ela procurava os médicos que faziam todos os exames nela e na verdade não detectavam nada. O que acontecia é que a mãe dela havia falecido e a mãe dela estava acoplada a ela, porque o que acontece a um espírito quando desencarna? Ele não vai para lugar nenhum, porque ele não tem para onde ir. O umbral é aqui é umbral. Então, dependendo se o espírito é evoluído, ou se ele tem muita informação, sabe? Ou dependendo da forma como aquele espírito viveu, automaticamente ele vai para 1 ou 2 oitavas de luz acima dessa esfera pesada e pronto, ele sai dessa esfera. Mas não é o que acontece com a grande massa que desencarna. Então, o que aconteceu? A mãe dela estava muito mal e estava acoplada a ela. Na medida em que essa pessoa começou a receber o tratamento, a mãe dela recebeu também o tratamento. Eu a coloquei em hipnose, ela viu a mãe dela, ela conversou com a mãe dela ficou em paz. Nós fomos juntos, eu e ela, levar a mãe dela a um hospital. A mãe dela ficou nesse hospital, ela viu o hospital, ela viu os seres que estavam trabalhando a mãe dela. No segundo atendimento, nós voltamos ao mesmo hospital e a mãe dela já estava lá muito melhor. E todo aquele processo que ela vinha passando, já não vinha, já não registrava mais. Um caso de uma outra senhora, isso já aconteceu há muito tempo atrás, mas foi muito engraçado, né? Porque era uma senhorinha,
sabe, distinta, bonitinha, toda ajeitadinha. Ela chegou no meu consultório, olha, meu senhor, porque eu estou chorando há muito tempo, eu não consigo sair desse quadro, desde que meu marido morreu, sabe? Nós éramos muito próximos, nós éramos muito unidos, e desde que ele morreu eu estou nesse quadro, mais ou menos isso. Eu falei, mas isso acontece porque ele está acoplado à senhora. Ela, como? Ela se alterou completamente. Como assim? O meu marido, o senhor sabe de quem o senhor está falando? Eu falei, não faço nem ideia, estou falando de um cara que está grudado na senhora aí, não sabe o que fazer, ele até quer ir embora, estou vendo pela cara dele. Eu já começo a brincar com a pessoa, né? Mas que meu marido, ele foi dirigente de um centro espírita durante 40 anos. Eu falei, então o problema não é ele, o problema é a senhora está grudada nele, a senhora tem que deixá-lo ir. Então foi feito todo um trabalho com terapias vibracionais, com hipnose. Ela viu o marido, sabe? Ela esteve com ele, nós o acompanhamos no hospital, voltamos uma vez posteriormente a esse mesmo hospital. Ele já estava numa condição melhor, numa condição mais agradável. E aí automaticamente a vida dela se modificou. No terceiro atendimento, por exemplo, ela já tinha um outro problema. Ela já não conseguia mais sair com as amigas, que as amigas estavam com ciúme dela. Caramba. Porque agora ela estava sozinha. Ela gostava muito de baile, então ela ia com o marido, com grupos de casais, eles iam a baile, sabe? Eles dançavam, eles iam a festas. E agora, ela sozinha, as amigas já estavam com inveja, estavam... Com inveja dela. Ciúme, preocupadas. Palermo, você é um sucesso como terapeuta, a gente sabe disso, há muitos anos você já é um ícone aqui da Baixada Santista, muito procurado pelas pessoas, e também você forma muitos terapeutas, né? Porque eu conheço muito terapeuta que, quando eu falo assim, ó, eu fui aluno do Palermo, e você vai dar um curso agora para quem quiser ter essa oportunidade de fazer, que é a apometria. Isso, eu vou dar no dia 29 agora. 29 de setembro é sábado. Isso, sábado. Será das 10 às 20 horas na Casa da Luz aqui em Santos, apometria Antigoécia, é um curso de medicina espiritual. No domingo vai ter um curso de aromaterapia que a Andréa vai estar dando. Mesmerismo, eu vou estar dando em Santos também em outubro, eu vou anunciar aqui no mas programa. A gente anuncia aqui, para as pessoas não se perderem, então vamos lá. É que os cursos, né, são os cursos que formam terapeutas. Eu já ajudei a formar muita gente. Entendi. Todo esse pessoal que trabalha em Santos, ou quase todos eles pelo menos já fizeram 1 ou 2 cursos comigo. Quase todo mundo já passou por você. Todo mundo que eu conheço foi aluno do Palermo. Né? Todo mundo foi aluno do Palermo. Então, dia 29, vamos lá, para a gente fixar bem. Dia 29 de setembro, que é sábado, das 10 da manhã até as 10 da noite, parada para almoço. 20 horas. 20 horas. 10 minutos de almoço. 10 minutos de almoço você mata as pessoas. Fala isso não. Então, das 10 da manhã às 20 horas, 8 da noite, no sábado, 29 de setembro, quem ter a oportunidade de aprender sobre apometria. O curso é com certificado. Com certificado, apostilado. A pessoa recebe a apostila. Isso. Na Casa da Luz de Santos. Isso, exatamente. Que é na rua Santos Dumont. 167. 167. Agora, se quiserem fazer também esse curso de aromaterapia, que é fantástico, é o módulo 1, é só entrar em contato comigo também que eu encaminho. Então, a gente vai fazer o seguinte, para quem quiser então fazer o curso de apometria no sábado e no domingo aromaterapia, a gente vai dar o seu telefone no terceiro bloco, né? Acho que o WhatsApp, o pessoal está ligando mais ou está usando mais WhatsApp? É mais WhatsApp, ninguém mais liga. É até bom porque eu não consigo mesmo atender telefone. Melhor, raramente, né? O telefone toca. Está morrendo o telefone fixo, não está? Está morrendo, né? A gente mantém porque está lá, né? Já tem telefone há mais de 20 anos, então... Por isso que ele está lá, porque não toca. Não toca. Não toca. E também lembrar, né? O Palermo sempre não gosta muito de lembrar disso, mas... Faço questão porque ele é o idealizador também da Casa da Luz, que ajudou já muita gente, ajuda muita gente, que é um sucesso em Santos. Digamos que é uma parte de coração, um trabalho que ele faz de coração com as pessoas. Então, a Casa da Luz ela atende por semana de 1.200 a 1.300 pessoas. Nós atendemos nas segundas-feiras a população com terapias vibracionais. E vem gente de fora também, né? Vem. Atendemos pacientes com câncer, temos atendimento específico para pessoas com pânico e depressão também, né? Existe um trabalho chamado Chama Violeta, que é muito interessante. Eu voltei a fazer palestras, eu fiz palestras durante 7 anos. A Casa da Luz ela foi fundada em 16 de janeiro de 2005. De janeiro de 2005 até 2012 eu fiz palestras sem parar. Aí eu interrompi, voltei agora. Hoje não. Hoje, na verdade, acho que eu já fiz 9 palestras. Então, todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós estamos tendo palestras... Gratuitas, né? Gratuitas, sobre a espiritualidade, mas com enfoque metafísico. Justamente para procurar não ferir
os conhecimentos, a crença de ninguém. De ninguém, né? E também não bater de frente com nenhuma outra informação que ela traga. Bom, então as pessoas também estão convidadas a assistir toda quarta-feira, às 20 horas, né? Uma palestra gratuita do Palermo. Essas palestras, elas têm por volta de meia hora de duração aproximadamente, depois mais uns 10, 15 minutos de meditação, onde nós fazemos um processo de faxina interna mesmo, sabe? Levando as pessoas dentro de um transe hipnótico a um processo de limpeza. É só aparecer, não precisa marcar nada. Não precisa marcar nada. Rua Santos Dumont, 167. Nas segundas-feiras é que mais uma vez eu peço, as pessoas que vão à Casa da Luz que levem alimento. Nós atendemos 1.000 pessoas, 1.200 pessoas e muitas vezes não tem 100 quilos de alimento. Puxa vida. É muito triste isso. Levar só 1 quilo de alimento. Isso é muito triste, é muito triste. Porque, na verdade, nós doamos esse alimento todas as semanas a instituições carentes. Então, quando dá 20 horas, 20 e 30 aproximadamente, tem sempre uma instituição que chega, e são instituições muito carentes mesmo, sabe? E muitas vezes você não dá nada para elas, né? Eu quero falar também, eu vou falar sem sua permissão, porque ele usa a Casa da Luz para um atendimento gratuito às pessoas, de tratamento ao câncer, esse atendimento de segunda-feira que é para mais de 1.500 pessoas, a palestra gratuita, e ele ainda tem um custo da Casa da Luz, porque tem um custo para manter uma casa, uma estrutura, e ele faz tudo o tratamento gratuito. Então, às vezes, ele dá um curso exatamente para poder... Com a finalidade de arrecadar dinheiro. Não é nem para ele, porque ele está cobrando o curso, por exemplo, esse de apometria. Então, além de você se tornar um terapeuta, receber um certificado, vai aprender um conhecimento a mais, é para ajudar a manter a Casa da Luz. Tem que ter dinheiro para manter. A Casa da Luz ela tem um custo fixo obrigatório bem grande até, bem grande, porque tem empresa de faxina, de limpeza, tem a própria manutenção da casa, que toda hora tem problemas, né, que aparece, como toda casa. Claro, imagino, não é fácil manter uma E a Casa da Luz aceita doações, viu? Tem inclusive uma conta no meu site, que aliás está sendo reformulado, mas lá no meu site existe um número de conta da Casa da Luz, se as pessoas quiserem fazer um depósito de 5, magodaluz.com.br. Exatamente. Isso? É isso. www, né? Mas Mago da Luz, tudo junto, magodaluz.com.br. Os casos de consultório são iguais os que vão na Casa da Luz ou normalmente... Aqui na Casa da Luz nós não temos contato com as pessoas, né, Jadir? Não há como, né? É muita gente. Eu tenho uma média de 100 pessoas trabalhando na Casa da Luz, mas ali é um trabalho louco. Nossa, você tem 100 terapeutas trabalhando na Casa da Luz? Uma média de 100 pessoas, É que lá na Casa da Luz não há como nós conversarmos com as pessoas. A Casa da Luz ela é como se fosse um pronto-socorro, sabe? O consultório seria o hospital, né? Porque a Casa da Luz ela surgiu do consultório, né? Do trabalho que eu desenvolvo no consultório. O trabalho que já era desenvolvido no consultório, ele foi repassado para a Casa da Luz para poder atender as pessoas em massa gratuitamente e naturalmente no decorrer desses 14 anos que a Casa da Luz existe, ela vai fazer 14 anos agora, a gente vem trocando, vem modificando, alterando alguns pequenos aspectos. O próprio trabalho vai se modificando, porque quando nós começamos o trabalho, a ligação com o plano espiritual, com seres extraterrestres, com seres intramarinos, com seres intraterrenos, ela acontecia de uma forma. Hoje, ele está muito mais fluídico. Então, quando é iniciado um trabalho, eu já percebo hoje a aproximação de muitos seres, por exemplo, que em anos atrás não existia. Então, significa que esse trabalho está criando corpo no plano espiritual. Isso tanto no consultório quanto na Casa da Luz. Perfeito. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam muito do seu trabalho e a gente lamenta a ausência do Crius também, né? Que o Crius era uma pessoa que... o Crius ele era um grande companheiro, amor, mas ele fez o papel dele aqui, não é? Chegou a hora de ir embora, então, a hora que chega a minha também eu vou embora e não olho nem para trás, né? Segue em frente, né? Segue a luz, né? Mas ele foi uma excelente pessoa, ele trabalhou bastante, ele passou muita informação, ensinou muita coisa para muita gente, era um homem de bem, né? Era um homem de bem. E foi embora, com certeza tem hoje uma outra atividade muito mais importante do que aquela que tinha aqui. Palermo, hoje você tem também muitos atendimentos com câncer, não tem?
A gente só vai deixar claro, evidentemente, que as pessoas jamais podem deixar de ir no seu oncologista, no seu médico, De né? jeito nenhum, Jadir, De jeito nenhum, né? Na verdade, a terapia integrativa, na verdade, ela está criando o corpo. Por exemplo, estava conversando outro dia, lá na Casa Luz, que houve até um workshop da Andréa, ela estava passando uma informação de que um hospital no Rio Grande do Sul criou uma ala para se trabalhar com aromaterapia. Há 2 anos atrás, eu fui numa espécie de um congresso que houve em Itatiba, de alguns médicos que atuam mais no exterior do que aqui, sabe? Eles desenvolvem trabalhos na Dinamarca, na Inglaterra, no Canadá, desenvolvem trabalhos na França, e lá já é a aromaterapia, a cromoterapia, por exemplo, o próprio Reiki, já é utilizado numa escala bastante grande, sabe? Aqui no Brasil é algo que está começando ainda, mas já está se chegando em níveis bastante interessantes. O próprio Hospital Albert Einstein tem muitas terapias assim hoje ligadas a Reiki, inclusive. Sim. Então, a medicina integrativa, a Casa da Luz de São Paulo hoje, ela se transformou numa outra instituição, que é o IME, Instituto Metafísico de Medicina Integrativa. Então, muitos médicos se acoplaram ao trabalho que a gente tinha na Casa da Luz e transformaram a Casa da Luz de São Paulo no IME. Então, lá existe uma integração de psiquiatras, de psicólogos, de cardiologistas, de médicos de várias espécies com a espiritualidade justamente para atender as pessoas, sabe? Então, não há como se tratar uma pessoa só com trabalhos metafísicos, não há como tratar essa pessoa só com alopatia, sabe? Então, o ideal é que uma pessoa que tenha um problema, seja ele qual for, não precisa ser exatamente o câncer, que ele busque trabalhar corpo, mente e espírito. Porque se trabalhar só o corpo, não vai funcionar, porque o corpo vai melhorar, mas não vai ter solução. Se trabalhar só o espírito, por exemplo, o corpo, ele já está deteriorado, ele tem que receber todo um tratamento, né? Então, todo o tratamento que nós fazemos para pacientes com câncer, pânico, depressão, por exemplo, é sempre muito importante que a pessoa faça um tratamento integral. Ou seja, são complementares, né? São complementares, a ideia é essa, né? Exatamente. A pessoa, muitas vezes, ela chega no consultório com dor e eu não trabalho, porque eu trabalho muito para a retirada de dor das pessoas, né? Porque com o magnetismo, com o mesmerismo, nós eliminamos a dor da pessoa momentaneamente, para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor, não é? Eu sempre estudei muito isso, sabe, Jadir? Desde criança eu estudo magnetismo, o mentalismo, o controle da mente, não é? Mas até que uma vez, na Casa da Luz, que foi até uma casualidade, teoricamente, que não existe casualidade, chegou um paciente de câncer da Casa da Luz e ele chorava de dor. E ele já tinha tomado morfina naquele dia várias vezes. E a dor não passava de jeito nenhum. Então eu resolvi trabalhar com hipnose com ele e eliminar a dor dele. E eu dei um comando a ele que ele ficaria sem a dor por 7 dias. E de fato ele ficou sem a dor por 7 dias. Na outra segunda-feira, a dor começou a voltar, nós refizemos o mesmo processo e aí eu comecei a fazer isso numa escala muito maior, para eliminar dor de pessoas que já estão fazendo um tratamento, por exemplo, mas que não tem, o organismo já está deteriorado, né? Entendi. Tudo é um trabalho realmente complementar, né? Sim. A beleza é essa. O importante é isso, sabe? Porque nessa nova raça raiz que já existe em paralelo à nossa aqui, então a medicina ela é muito diferente. O que é essa raça raiz que você fala, Palermo? Raça raiz é a nova forma de existência que nós vamos ter na Terra. Vai se modificar? Vai, bastante. Estamos num processo gradativo ou vai ser abrupto? Não, é gradativo, né? Mas vai ser abrupto. Vai chegar um momento, por exemplo, em que vai se conseguir atingir o mínimo necessário para que aquele processo aconteça efetivamente, e aí a terceira dimensão termina. Termina a terceira dimensão. Então nós vamos terminar, nós vamos ter o término da terceira dimensão nesse planeta. Então automaticamente vão haver alguns ajustes no planeta, porque aonde nós habitamos está tudo contaminado. Nós contaminamos tudo, né? Então existem partes no planeta, por exemplo, que estão debaixo d'água, que estão sendo trabalhadas por seres intramarinos e intraterrenos para dar uma capacidade de uma vida nessa nova raça raiz, que é a partir da 4ª dimensão, ou seja, já não vai existir esse corpo físico pesado, né? Para essa nova raça raiz, nós vamos passar por um processo de transubstanciação, não vai haver morte exatamente. A gente vai deixar de existir aqui e passar a existir nesse outro lugar. Na 4ª dimensão. Existe uma data para isso, Paulo? Não, esquece. Ninguém tem essa informação, ninguém tem.
Isso também não é importante. O importante é viver o agora, sabe? Eu tenho um problema agora, eu tenho que resolver o meu problema agora. É que você me perguntou sobre a nova raça raiz. Então, essa nova raça raiz, ela já existe. Sabe, quando a gente está fora do corpo, nós trabalhamos muito mais fora do corpo do que efetivamente no corpo. Porque lá já se trabalha, por exemplo, essas técnicas todas que são utilizadas aqui em terapia integrativa, todas elas, são as técnicas que são utilizadas na quarta dimensão, nessa nova raça raiz. Os médicos ali, por exemplo, eles são médicos talhados para trabalhar com sobre vários enfoques. O médico nessa nova raça raiz não é exatamente um médico que desencarnou aqui. São pessoas que vêm sendo talhadas porque não vai ter mais corte físico, não vai ter mais processo cirúrgico, sabe? Deixa de ter organismo, o que né? existe um organismo, só que diferente desse que é tratado à base de energia. Então, por exemplo, a terapia de vida passada, a hipnose é um trabalho fortemente utilizado já nessa nova raça raiz, que acontece agora, Jadir. Ela acontece agora em paralelo. Nós estamos vivendo duas realidades ao mesmo tempo. Sabe, toda essa mudança, por que você acha que tanta gente hoje vem buscando informação sobre a espiritualidade? É porque ela está sendo trabalhada enquanto ela dorme, por exemplo, e aí automaticamente, do nada, ela sente uma necessidade de buscar informação. De querer saber mais, né? Isso mesmo. Vou pedir para o amigo telespectador, né, que pegue uma canetinha, até para você descobrir por que o Palermo é tão procurado, né, não só na Baixada Santista, mas por gente de tudo quanto é lugar, muita gente vem de fora para tratar com o Palermo aqui em Santos, né? Então, se você quiser saber, pega uma canetinha que eu vou pedir para o Vitor colocar então o contato do Palermo no ar, né? Para que as pessoas então possam anotar como localizar o Palermo, por WhatsApp de preferência, né? Então, esse é o site dele, magodaluz.com.br. Então, quem quiser vasculhar um pouco mais sobre o trabalho do Palermo, está lá, magodaluz.com.br. E o telefone dele, que é o WhatsApp também, 991160195. O do consultório é fixo, mas tem que deixar recado na secretária eletrônica, né? Que é o 3289-1230. Então, 3289-1230, você vai deixar recado na secretária que ele retorna. Mas acho que é muito mais prático, né, Palermo? Para quem puder, né, que nem todo mundo ainda tem o WhatsApp, mas acho que grande maioria. Mas de preferência, então... Ou deixa recado, tanto no 91160195 ou no fixo, tanto faz, eu estou à disposição. Então tá bom. Victor, segura mais um pouquinho então para as pessoas poderem anotar, né? O contato do Palermo. E também, se quiser saber sobre o curso ou se inscrever para o curso também, né? Sim, lógico, por favor. Usa o telefone aí, Sim. né? Tá. E mais algum caso de consultório que te chama a atenção, Palermo? Jadir, todos os dias a gente tem casos assim, sabe? Todos os dias. Isso que, por exemplo, que os casos que eu citei aqui já teve são uma desmaio, constante. por exemplo? Desmaio em consultório? Já teve. A pessoa ficar sem... perder os sentidos, né? Ela perder completamente os sentidos. Já. E já não foi uma vez só, algumas vezes. Eu quando passo lá, eu fico numa sensação de torpor, assim, muito grande. Porque o desmaio, na verdade, é quando a pessoa está no limite do limite do limite do limite, ela não resiste, não é? Já aconteceu. Já aconteceu. Sim. Mas eu digo assim, eu quando eu vou lá, muitas vezes eu vou para uma coisa simples, nada tão complexo quanto a maioria das pessoas. Felizmente, né? Felizmente, graças a Deus, agradeço por isso, né? Então eu vou por coisas simples, muitas vezes. E às vezes até para bater um papo com o meu amigo Palermo, quando eu sinto saudade, a gente vai bater um papo também, né? Mas só com isso eu já saio, dá um torpor, às vezes quando você me tira daquela situação de transe, me dá uma moleza tão grande, um sono, que a minha sensação era assim, dá para ficar mais um pouquinho aqui? Imagina só uma coisa, imagina que uma pessoa está carregando uma mochila com pedras, com paralelepípedo nas costas, e o peso dessa pessoa seria 70 quilos e ela está carregando 50 quilos nas costas. No primeiro momento, quando você pensa em 50 quilos, é muito forte. É uma coisa muito grande, porque é quase o peso dela. Só que ela faz isso todos os dias e a vida inteira, então ela não percebe mais. E aí o que nós fazemos com esse trabalho na Casa da Luz? Nós retiramos a mochila das costas dela. Aí automaticamente aquela vampirização que ela estava sofrendo, ela deixa de ter. O problema de angústia interna, sabe? O problema de culpa interna que ela estava sentindo relacionados a essa vida, ou relacionados a um conjunto de vidas, por exemplo, deixa de existir. Então, quando termina aquele processo, ela sai dali leve. É o que eu sinto. É isso.
Mesmo sem nada... É exatamente isso. Que Porque mesmo sem nada assim de tão substancial, mas você vai acumulando aqui na universidade problemas, angústias, sabe, aborrecimentos, Sim, são dia a dia tantas da as gente, coisas. né? O dia a dia, né, Palermo? Isso é o suficiente para fazer com que a sua frequência caia e você comece a atrair espíritos desencarnados. E as suas próprias personalidades múltiplas, elas ficam mais alimentadas porque elas também se alimentam justamente da energia desses desencarnados e aí automaticamente você fica mais fraco. E você, como você se cuida? Como o Palermo se cuida? É o dia inteiro. O dia inteiro. Porque é pesado para você também receber esses problemas, não é? Não é, seria se eu não tivesse habilidade para lidar com isso, né? Mas eu me cuido o dia inteiro. Enquanto eu estou cuidando de um paciente, eu estou cuidando de mim, né? Quando eu estou cuidando de um paciente que está muito mal, não adianta eu cuidar dele, eu tenho que cuidar de mim também, então eu cuido dos dois. Porque isso tudo está acontecendo dentro de um plano espiritual, dentro de vários níveis de consciência. Então, em cada nível de consciência que o paciente está sendo tratado, eu também estou. Então, não há como, por exemplo, o paciente levantar da maca e eu ficar mal. Não, porque nós somos tratados igualitariamente, sabe? Esses amigos do plano espiritual, eles cuidam tanto do paciente quanto dos parentes dos pacientes, das pessoas que coabitam a casa com ele, não é? O imóvel com ele, e como o terapeuta também. Porque eu vou ter que atender mais 8, 9 pessoas no decorrer do dia, vamos imaginar que esse seja o primeiro. Então, eu vou ter que chegar até o final do dia. E eu chego no final do dia simplesmente cansado, como se tivesse desenvolvido um outro trabalho qualquer. Certo. E você está atendendo de segunda a sexta, manhã e tarde? Manhã e tarde. Segunda e sábado não tem mais? Não, sábado não mais. Sábado você está tirando para descansar sábado agora? Ou eu dou curso ou dou uma descansadinha. É tá isso. Certo. Tá bom? E São Tomé das Letras, você foi acho que 2 vezes, né, que você falou? Exatamente, eu dei 2 vezes curso lá em São Tomé das Letras. Você acha uma cidade especial lá mesmo, não? Como as pessoas falam? Olha, tem uma energia diferente? Todo o sul de Minas é muito especial. Sabe, na verdade, se nós pararmos para analisar, toda cidade que é fora do grandes centros é especial. Você sabe disso, né? Você está lá em Monte adoro em Campos de Serra Jordão. da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira, ali, embora tenha uma aglomeração de pessoas bastante grande, mas você já sente uma diferença. São Tomé das Letras é um lugar que não tem nada, tem 5.000 habitantes no lugar, sabe? É muito grande em área territorial, mas não há nada. O centrinho é aquilo, meia dúzia de casas, tem umas casas ou outras isoladas, tem 5.000... Não, mas eu te pergunto, você é uma pessoa sensitiva. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, lá tem uma energia especial, mas eu sinto. Tem mesmo. Isso tem. Quando você se aproxima das matas, das cachoeiras que tem lá, mas isso é em qualquer lugar, não é? Qualquer lugar de natureza. Exatamente. Qualquer lugar. Há lugares, não vamos nem citar locais, mas todos os locais, por exemplo, onde você está em contato com a natureza, aquilo é bom. Cada vez que eu chego em qualquer lugar, como por exemplo Monte Verde, não dá vontade de sair de lá. Não dá vontade de ir muito embora. bom, né? É. Muito bom. Santo Antônio do Pinhal, que a gente vai muitas vezes Serra lá, da Mantiqueira, pertinho. Monte Verde, Santo Antônio, exatamente. Porque não tem vontade de sair de lá, a vontade que dá é ficar ali, morrer ali, né? Porque é bom demais. É bom demais. Parece que o tempo para ali, não parece? Eu sinto uma energia muito boa na Serra da Mantiqueira. Quando eu dou um curso aqui em Santos, por exemplo, ou em São Paulo, o curso é bom, claro que é bom. Mas quando esse curso é dado numa zona rural como aquela, é diferente o curso. O curso é diferente. É diferente, É diferente, porque a pessoa está completamente aberta, ela está completamente livre. A absorção é maior, né? A absorção é maior. Ela está entregue, ela está entregue. Palermo, deixa eu te fazer uma última pergunta, a gente já está quase em cima da hora. Para a pessoa receber bem um tratamento de terapia, seja dentro do contexto da integrativa, ela precisa estar querendo ou não? Precisa. Precisa. É importante ela ter essa... Se ela for obrigada ao consultório, alguma coisa sempre vai acontecer. Sabe, alguma mudança sempre vai acontecer. Mas é muito pequena, é paliativa. A pessoa ela tem que querer mudar, porque o meu objetivo com o paciente, olha, nós vamos tirar essa mochila que eu acabei de falar das suas costas. Só que agora você vai ter que aprender a andar e não criar uma outra mochila, sabe? Ou não colocar mais pedras, ou não permitir que as pedras sejam colocadas. Então você vai ter que mudar a sua forma de pensar, você vai ter que mudar talvez sua alimentação, você vai ter que modificar os seus pensamentos. Entendi. Né? Eu vou pedir para o Vitor. Vitor, vamos lá para a gente encerrar o programa. Mais uma vez, colocar o contato do Palermo, né, Palermo? Então, quem quiser uma consulta com o Palermo, compreender por que o Palermo é uma das pessoas mais procuradas hoje no mundo da terapia holística e integrativa, né? Se você quiser conhecer, então,
Tá aí, ó, WhatsApp 991160195, a tua última chance de anotar o telefone do Palermo, hein? Ou o telefone de consultório, deixando o recado na secretária, 3289-1230. Então tá aí o contato do Palermo, que eu já conheço há muitos anos, é um amigo já de muito tempo, uma pessoa muito querida. Sempre gosto de estar com o Palermo, bater papo, trocar ideias. Já marquei com ele da gente se encontrar em Campos do Jordão, mas está difícil. O consultório dele não permite. Né? Infelizmente. Infelizmente? Não, felizmente qualquer também, a gente né? marca. Então tá bom. Palermo, muito obrigado pela sua presença. Sou eu que agradeço. Sou muito grato. Muito eu obrigado. que agradeço, eu e os obrigado telespectadores. a você, obrigado a todos por estarem aí dando essa oportunidade de a gente poder falar. Você é um cara muito iluminado e a gente agradece muito pela oportunidade de tê-lo aqui no Fronteiras e na nossa região. Obrigado mesmo. E a você, amigo telespectador, mais uma vez, muito grato pela audiência. Fica com Deus, paz, saúde e prosperidade.